Ao longo dessa série, exploramos a intrigante e controversa questão dos Nephilim com a narrativa bíblica. Desde a interpretação de Gênesis espirituais que essa história carrega para os dias atuais, vimos como esse tema está profundamente conectado à soberania de Deus, ao conflito entre o bem e o mal e à redenção da humanidade. Neste último vídeo, os principais pontos abordados e refletiremos sobre como esse tema se encaixa no plano soberano de Deus ao longo da história. A Bíblia nos ensina que, apesar das tentativas das forças malignas de corromper a criação, Deus sempre manteve seu propósito intacto, preservando seu povo e conduzindo a história para a glória de Cristo e a consumação de seu reino. A destruição dos Néfilim pelo dilúvio e a contínua oposição de Deus que a justiça divina nunca falha. No entanto, a redenção em Cristo nos revela que Deus não apenas julga, mas também restaura e traz um propósito maior para sua criação. Assim, nesta conclusão, refletiremos sobre o que aprendemos com essa série, como esse tema nos ajuda a entender melhor o conflito espiritual ao longo das eras e, acima de tudo, como devemos viver à luz dessas verdades, confiando no triunfo definitivo do reino de Deus sobre todas as forças do mal. Ao longo desta série, investigamos a enigmática presença dos Nephilim na narrativa bíblica e sua relação com temas como a corrupção da humanidade, o juízo divino e a batalha espiritual, bem como as influências demoníacas nas culturas antigas e modernas. Agora, para concluir essa jornada, é essencial compreender como tudo isso se encaixa no propósito soberano de Deus ao longo da história da redenção. Desde os primórdios, a rebelião contra Deus tem sido uma tentativa de usurpar sua alma. Os anjos caídos que desceram à terra, conforme descrito em Gênesis 6 e no livro de Enoque, buscaram corromper a humanidade ao misturar suas linhagens com as dos homens, gerando uma raça híbrida. Não apenas violava os limites, nem visava frustrar o cumprimento da propaganda linhagem pura da qual viria Cristo. A resposta de Deus foi o juízo severo do dilúvio, e erradicou essa corrupção e preservou a humanidade por meio de Noé, um homem justo em sua geração. Esse evento demonstra que, por mais que as forças malignas tentem perverter os planos de Deus, ele sempre age para restaurar, garantir que seu propósito, a maioria, perdão. Embora o dilúvio
O confronto entre Israel e essas nações, um conflito espiritual contra quando Deus ordenou a destruição completa dessas nações, ele estava não apenas protegendo seu povo da influência demoníaca, mas também removendo vestígios de um passado de rebeldia que ameaçava a aliança estabelecida com Israel. A luta contra os gigantes simboliza a batalha contínua entre o reino de Deus e as forças do mal ao longo da história. Com a vinda de Cristo, a luta contra as forças das trevas atingiu seu clímax. Enquanto o Antigo Testamento retrata o confronto físico contra os gigantes e as nações ímpias, no Novo Testamento vemos que a verdadeira batalha é espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12, revelando que a guerra agora ocorre em um nível muito mais profundo. Cristo, ao triunfar sobre a morte e o pecado, despojou os poderes e autoridades malignas, proclamando sua vitória sobre todos os inimigos de Deus. Colossenses 2:15. Isso significa que, independentemente das manifestações das forças do mal na cultura, na política ou nas religiões falsas, o reino de Deus está em crescimento e sua expansão é inevitável. Nos dias atuais, as influências demoníacas não se manifestam mais através de híbridos físicos, pelo menos não tanto quanto antigamente. Porque se nós pararmos para analisar um pouco e estudarmos a fundo mais sobre questões de ocultismo, satanismo, bruxaria, mundo espiritual, há, há autores, né, escritores, pessoas entendidas, né, digamos assim, do assunto do mundo espiritual que entendem que há pessoas que hoje são geradas por meio de relações sexuais entre pessoas humanas, né, seres humanos e demônios, anjos caídos. Então, é algo a se pensar. Bom, eu não teria tanta certeza em afirmar que hoje é complicado, né? Mas eu não teria certeza absoluta se ainda hoje há pessoas que são geradas por meio de relações sexuais entre anjos caídos e seres humanos, como na época pré-diluviana, conforme relatado em Gênesis 6. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas, enfim, as influências demoníacas, elas atuam na corrupção da verdade, na disseminação de enganos e no incentivo à rebelião contra Deus, em diversas esferas da sociedade. Se antes os gigantes representavam um obstáculo visível para o povo de Deus, hoje enfrentamos desafios que exigem discernimento espiritual e fidelidade à palavra. Ideologias anticristãs, o avanço do ocultismo, as sociedades secretas, como a maçonaria, né, a Ordem Rosa Cruz, a Ordem do Templo do Oriente, né, a OSCE, e tantas outras, né, como o Illuminati, que a adoração moderna aos deuses da cultura demonstram que a guerra contra as trevas continua. No entanto, diferentemente do passado, os cristãos
não são chamados a empunhar espadas contra nações, mas a lutar com as armas espirituais da oração, do ensino fiel da Escritura e da pregação do Evangelho. Assim, ao olharmos para a narrativa dos Nephilim e sua destruição ao longo da história, entendemos que Deus nunca deixou sua criação à mercê do caos. Ele sempre exerceu seu juízo e sua graça para preservar seu povo e cumprir seus desígnios. O que começou com a corrupção da humanidade, os dias de Noé, termina com a plena redenção de todas as coisas em Cristo, que reinará sobre um mundo restaurado, onde a justiça prevalecerá para sempre. A narrativa dos Nephilim nos ensina que a história do mundo é uma batalha entre a corrupção e a restauração, entre a rebelião contra Deus e a submissão à sua soberania. No entanto, as forças malignas não há possibilidade de derrotar o plano divino de Deus, levar a criação à sua consumação e seus descendentes no passado. Mas Deus, a promessa de um reino eterno, onde não há ou influência demoníaca. Às vezes, todas as forças das trevas serão lançadas no lago de fogo, a oposição. E não vivemos sob a sombra do medo, mas sob a luz da certeza do triunfo de Cristo. A igreja não é diante das trevas. Pelo contrário, o reino de Deus avança, conquistando nações e transformando culturas, legados e vidas são convertidas. A antiga obra de seus descendentes é derrotada. Bom, pessoal, ao longo dessa série, exploramos a origem, o papel e o destino dos Nephilim, bem como as implicações dessa narrativa para a batalha espiritual e a história da redenção. Vimos que esses seres, fruto da rebelião angelical, foram instrumentos da corrupção e da oposição ao plano divino, mas que Deus interveio de maneira soberana para preservar seu povo e garantir a vinda do Messias. O estudo dos Nephilim não é apenas uma curiosidade histórica ou teológica, mas uma lição sobre a fidelidade de Deus e a inevitável derrota do mal. Embora os inimigos que o Senhor tenham se manifestado de diferentes formas ao longo da história, todos eles sucumbiram diante do seu juízo e poder. Por fim, a vitória de Cristo é definitiva e irreversível. Ele reina agora e continuará a reinar até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. Nossa esperança não está em evitar a batalha, mas em lutar em confiança, sabendo que, no final, a luz triunfa sobre as trevas e que o reino de Deus se estenderá por toda a terra, conforme a promessa das Escrituras. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço até aqui no final. Bom, vamos. Eu peço outro escrito, então,
dos conteúdos. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.